Olá, turma! Dando continuidade aos nossos assuntos, hoje nós vamos falar mais basicamente de algumas reflexões sobre o texto dissertativo. Eu vou apresentar a vocês algumas estratégias de como nós podemos planejar melhor essa dissertação. Algumas reflexões. Dominar a arte da escrita é um trabalho que exige prática e dedicação. Não existem fórmulas mágicas. O exercício contínuo, aliado à leitura de bons autores e à reflexão, são indispensáveis para a criação de bons textos. Saber escrever pressupõe, antes de mais nada, saber ler e pensar. O pensamento é expresso por palavras, que são registradas na escrita, que por sua vez é interpretada pela leitura. Como essas atividades estão intimamente relacionadas, podemos concluir que quem não pensa ou pensa mal, não escreve, ou escreve mal. Quem não lê ou lê mal, não escreve ou escreve mal. Então, pessoal, isso aqui é em relação à questão da leitura, que eu sempre falo para vocês, né? A escrita, ela exige essa prática e dedicação, né? Como eu sempre falo. Não adianta a gente ficar falando sobre texto dissertativo se vocês não praticarem. É por isso que a todo momento eu estou exigindo essa prática de vocês. Não existem fórmulas mágicas, né? Como diz aqui, o exercício contínuo aliado à leitura de bons autores. Sempre ressalto também a vocês, né, a questão da leitura, como ela é importante, né? Porque através dela você vai poder escrever melhor, você vai ter argumentos para colocar no seu texto. Então, a leitura é indispensável, é o ponto principal para que vocês possam produzir bons textos. Ler, portanto, é fundamental para escrever. Mas não basta ler, é preciso entender o que se lê. Entender significa ir além do simples significado das palavras que aparecem no texto. É preciso também compreender o sentido das frases, para que se alcance uma das finalidades da leitura, a compreensão de ideias e, num segundo momento, os recursos utilizados pelo autor na elaboração do texto. Como eu falei, a gente tem que ler, mas não basta só ler, né? Não basta ler de uma maneira superficial. Você tem que entender o que você está lendo. Para isso, exige-se não apenas uma leitura, no mínimo 2. Se você não entendeu, leia 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, tá? Porque numa primeira leitura, você lê de maneira superficial. Na segunda leitura, que é uma leitura intermediária, você já vai perceber pontos que você não percebeu na leitura anterior. E a terceira, que é a leitura profunda mesmo, que é aquela que você vai compreender, né, o texto em sua totalidade. Apesar do grande poder dos meios eletrônicos, a leitura é ainda uma das formas mais ricas de informação, pois grande parte do conhecimento nos é apresentado sob forma de linguagem escrita, né? A gente percebe que no nosso dia a dia a gente tem muito contato com a escrita, então é indispensável aí que a gente tenha esse domínio dela. Lembre-se, estar bem informado é uma das normas mais importantes para quem quer escrever bem, né? Com certeza, você tem que saber sobre o que você vai escrever, você tem que conhecer do assunto para que você possa fazer um bom texto. Planejando a dissertação. Quando você deseja ir a algum lugar ao qual nunca foi, você costuma, mesmo que mentalmente, elaborar um roteiro. Afinal de contas, você sabe que, no caso não se planeje, correrá o risco de ficar rodando à toa e não chegar ao destino. E se chegar, terá perdido mais tempo que o previsto. Ao elaborarmos uma redação, não é diferente. Se não tivermos um plano ou um roteiro previamente preparados, corremos o risco de ficar dando voltas em torno do tema, não chegando a lugar nenhum. Por isso, antes de escrever sua redação, é preciso planejá-la bem, procurando elaborar um esquema. Mas cuidado, não confunda esquema com rascunho.
Esquema é um guia que estabelecemos para ser seguido, na qual colocamos em frases sucintas ou mesmo palavras o roteiro para a elaboração do texto. No rascunho, por outro lado, damos forma à redação, pois nele as ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas, tomando a forma de frases que aos poucos se transformam em um texto coerente. Então, aqui, ao planejar nossa redação, nós temos estratégias também, né? Uma delas é o esquema, o rascunho. No esquema, você vai utilizar frases-chave, vamos dizer assim, aquelas frases que vão resumir a sua ideia. Você vai fazer esse roteiro, né, esse esquema, e depois você vai fazer o seu rascunho, que você vai dar forma ao esquema, tá? Fazendo já aquele esqueleto do seu texto. O primeiro passo para a elaboração do esquema é ter entendido o tema, pois de nada adiantará um ótimo esquema se ele não estiver adequado ao tema proposto. Em seguida, você poderá dividir seu esquema nas 3 partes básicas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é necessário informar a tese que você irá defender. No desenvolvimento, escreva palavras capazes de resumir os argumentos que você apresentará para sustentar sua tese. E na conclusão, escreva palavras que representem sua ideia final. Atenção! Quando você estiver fazendo o esquema do desenvolvimento, surgirão inúmeras ideias. Registre-as todas, mesmo que você mais tarde não venha a utilizá-las. Essas ideias normalmente vêm sem ordem alguma, por isso mais tarde é preciso ordená-las, selecionando as melhores e colocando-as em ordem de importância. Esse processo é conhecido como hierarquização das ideias. Então, pessoal, aqui vocês vão, né? Eu sei que na hora do texto vão surgir várias ideias, então vocês vão registrar todas. Posteriormente, vocês vão hierarquizar, vocês vão selecionar quais as mais importantes ali que vocês consideram para o texto de vocês, tá? Mas é importante que vocês anotem tudo ao fazer esse esquema. Veja a seguir um exemplo de esquema com ideias hierarquizadas. Tema: pena de morte. Você é contra ou a favor? Então, nós temos a introdução. Contra, não resolve. Desenvolvimento. Primeiro parágrafo você pode desenvolver, né, sobre o direito à vida, sobre a questão religiosa. No segundo parágrafo você pode citar exemplos de outros países, como os Estados Unidos, né, que possuem a pena de morte. E na conclusão você vai dizer se isso aí é ineficaz. Você pode apresentar uma solução, né? Pode colocar aqui, olha, no caso, a erradicação da miséria. Colocar sugestões. Então, olhem só, percebam que foram colocadas palavras, né, importantes, frases importantes, para que depois isso possa dar um embasamento para o rascunho. Feito o esquema, é só segui-lo passo a passo, transformando as palavras em frases, dando forma à sua redação. E planejando a dissertação 2. Veja a seguir outro tipo de roteiro. Siga os passos. Interrogue o tema, responda-o de acordo com a sua opinião, apresente um argumento básico, apresente argumentos auxiliares, apresente um fato exemplo e conclua. Vamos supor que o tema da redação proposto seja: nenhum homem vive sozinho. Tente seguir o roteiro. Vocês transforme o tema em uma pergunta. Primeiro passo, nenhum homem vive sozinho? Você vai tentar responder esse questionamento, que é o tema. Procure responder essa pergunta de um modo simples e claro, concordando ou discordando, ou concordando em parte e discordando em parte. Essa resposta é o seu ponto de vista, a sua tese principal. Pergunte a você mesmo o porquê de sua resposta, uma causa, um motivo, uma razão para justificar sua posição. Aí estará o seu argumento principal. Agora procure descobrir outros motivos que ajudem a defender o seu ponto de vista e fundamentar a sua posição. Estes serão os argumentos auxiliares que você vai colocar lá no seu desenvolvimento. E em seguida, procure algum fato que sirva de exemplo para reforçar a sua posição. Este fato exemplo pode vir de sua memória visual, das coisas que você ouviu, do que você leu. Pode ser um fato da vida política, econômica, social.
pode ser um fato histórico, ele precisa ser bastante expressivo e coerente com o seu ponto de vista. O fato exemplo geralmente dá força e clareza à argumentação. Além disso, persuadiza o nosso texto, diferenciando dos demais. Eu sempre coloco aqui para vocês a importância de citar exemplos, porque isso vai dar um maior embasamento para o seu texto. A partir desses elementos, você terá o rascunho de sua redação. Tá, pessoal? Então, isso aí foram algumas dicas, né? Algumas estratégias para que vocês possam planejar melhor o texto dissertativo, visto que muitos ainda têm dificuldades, né? É compreensível, mas aí com exercício, com muita leitura, nós vamos conseguir, né, chegar ao nosso objetivo, que é escrever bons textos. Tá bom? Obrigada pela atenção e até a próxima.